Bem, pessoal, conforme a gente combinou, né, lá na transmissão ao vivo dessa sexta, a gente ia gravar o vídeo com as outras questões devido à instabilidade que a gente estava, né, com a internet na transmissão. Estava dificultando bastante a transmissão, com quase uma hora de transmissão a gente estava ainda na terceira questão. Então a gente vai retomar a partir dessa questão número 3 e resolver na sequência as demais questões que haviam sido propostas, né, lá na lista de exercícios que está disponível no nosso site gabrielbadwi.com, na aba do projeto Badwi no Enem. Então bora lá para a leitura do enunciado. Os alunos de uma determinada escola foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro grupo jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. A tabela a seguir apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma, a média, a mediana e a moda. Os alunos PJFM, respectivamente, com alturas iguais a 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68 metros, e as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos PJFM jogaram, respectivamente. Bom, aí nós temos que escolher a alternativa correta. Bora lá? Bem, pessoal, então, como a gente explicou, né, vamos lá passar para a resolução. Tá? Bom, então nós vimos lá, né, que entre os quatro alunos, né, P, J, F e M, né, que tem alturas 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68, a gente precisa determinar se eles jogavam basquete ou futebol. Bom, a turma foi dividida em dois grupos, né? Os de menor altura foram jogar futebol. O segundo grupo, né, que tinha os atletas com maiores alturas, foram jogar basquete. Então, como que a gente divide os atletas de menor e de maior altura? Então, para definir, né, esse corte, esse meio, qual das três medidas de tendência central a gente pode utilizar? A média, a moda ou a mediana? Se a gente for retomar lá no vídeo, né, da transmissão ao vivo, a gente vai ver que a mediana é a medida que define o centro do conjunto. Então, para a gente definir esse corte, a gente pode utilizar a mediana, que no enunciado foi dada, né? Ela é igual a 1,67. E aí a gente tem a seguinte informação. Os alunos que foram jogar basquete, do grupo de basquete, né, tem um aluno a mais que o grupo de futebol. Então, a gente tem um número ímpar de alunos na sala. Né, número ímpar de alunos. A mediana é o que está no meio, então você tem, né, da mediana para cima, né, mediana para cima, vamos dizer assim, né? Os valores, a mediana e os valores maiores que ela correspondem aos alunos que foram jogar basquete, né? E abaixo da mediana nós temos os alunos que foram jogar futebol, ok? Então nós temos lá, ó, das quatro medidas que foram dadas, né, os alunos P, J, F e M, né, a gente tem 1,65, 1,66, 1,67 e 1,70. Bom, então vamos lá. Ó. Onde está a mediana aqui entre essas quatro medidas, né? A mediana
está aqui, 1,67, né? Ó, a mediana está aqui, né? Então, desses alunos, ó, o P e o J, que tem alturas menor que a mediana, foram jogar futebol, né? O F e o M, que tem altura igual à mediana ou maior, esses dois foram jogar basquete. Bom, então dos 4 alunos, ó, os 2 primeiros foram jogar futebol e os 2 últimos foram jogar basquete. Então se a gente for lá nas alternativas, né, pega a lista lá, vocês vão olhar futebol, futebol, basquete e basquete, né? Portanto, a alternativa correta, gente, é a alternativa C. Bem, questão número 4. Um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendidas no respectivo dia da última semana. Quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que prevê vender em tal dia. Já para o número de caldo de cana em copos, estima que as vendas diárias serão iguais às da última semana. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é... Bom, pessoal, então vamos lá resolver a questão posta aí no enunciado, né? De acordo com o gráfico que está aí exposto, né, a gente pode levantar as informações, né, do número de refrigerantes, caldo de cana e pastel vendidos em cada um dos dias de uma certa semana. Então, se você olhar lá no gráfico, vocês vão ver que cada uma das 3 linhas corresponde a um desses produtos e aí você tem os dias respectivos da semana. Então, no domingo, por exemplo, se a gente consultar, a gente vai verificar que foram vendidos 7 refrigerantes, 4 caldos e 10 pastéis, né? Na segunda, 4 refrigerantes, 3 caldos e 2 pastéis. E assim sucessivamente, tá bom? Então eu montei essa tabela para facilitar a nossa resolução, tá? Mas vocês podem conferir que essas medidas estão de acordo com o gráfico contido no enunciado, ok? Então ele diz lá no enunciado também que o número de refrigerantes que ele estima vender na segunda semana é a soma, né, em cada um dos dias das quantidades de refrigerante e caldo de cana vendidos na semana anterior. Então, sabendo disso, vamos lá. Quantos refrigerantes ele estima vender no domingo desta segunda semana, né? Então vai ser a soma do refrigerante com caldo de cana. Aqui vai dar 11, né? Aqui vai dar 4 mais 3, 7... 5, 7, 12, 15 e 15. Ok? Bom, e depois ele diz o seguinte, né? A quantidade de pastéis deve ser igual à quantidade de refrigerantes de lata. Então, se eu vender 11 refrigerantes, eu vou vender 11 pastéis. 7 refrigerantes será igual a 7 pastéis. E assim por diante. Bom, aí ele pede para a gente determinar, segundo essas estimativas, qual é a quantidade de pastéis que será vendida na segunda semana em relação à primeira, quer dizer, a variação, né? Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana. Então vamos calcular a diferença? Vamos lá. A diferença entre as duas quantidades de pastel. Então, aqui eu tenho 11, antes eu tinha vendido 10, então a diferença vai ser 1. Né? 7 para 2, 5. 5 para 4, 1. 7 para 4, 3. 12 para 7, 5. 15 para 8, 7. E 15 para 10, 5. Então, se a gente somar, a gente vai ter a diferença. Então, vamos lá. 1 com 5, com 7, 10, 15, 20...
27 pastéis. A diferença, né, é igual a 27 pastéis, essa soma, né? Soma desses pastéis, tá bom? Se a gente for lá no enunciado, a gente vai verificar, portanto, que a alternativa correta é a letra B. Questão 5. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Bom, gente, como nós podemos ver aí no enunciado, né, ele pede para a gente definir qual dos municípios receberá o investimento extra, né, que é explicado que será dado ao município que tiver a maior taxa de urbanização, sendo a taxa de urbanização a razão entre a população urbana e a população total. Ele dá dois gráficos. No primeiro, ele dá a população urbana de 5 municípios, e no segundo, ele dá a população rural de 5 municípios. Então, a população urbana a gente tem no primeiro gráfico, e o total é só a gente somar as duas populações. Tá? Fazendo isso, a gente chega nos seguintes resultados. Tá? Eu já coloquei aqui. Como é tudo em milhar, né? É 8 mil, 10 mil, 11 mil, 18 mil, eu coloquei só o algarismo correspondente a dezena e unidade, tá bom? Então, por exemplo, né, no primeiro município. Então, no primeiro município, está lá indicado no primeiro gráfico, a população urbana é de 8 mil pessoas e a rural de 4 mil. Então, é 8 mil, eu só coloquei 8. Se é 8 e 4, então vai dar 12, né? Então, é a população urbana sobre o total. Tá? No segundo município, a gente tem, né? A população urbana é de 10 mil pessoas e a rural 8 mil, portanto 10 mais 8, 18. Tá? No terceiro município, a população urbana é de 11 e a rural é de 5, portanto 11 mais 5, 16 mil, simplesmente 16. No quarto município, a população urbana é 18 e a rural 10 mil, então você vai ter 18 mais 10, 28. Né? E no quinto e último, 17 mil e 17 com 12, 29. Bom? Então nós vamos ter que definir dessas razões qual é a maior. Né? E aí a gente tem que comparar. Para a gente comparar, a gente pode simplificar, acho que fica mais fácil. 8 e 12, por exemplo, dá para simplificar por 4, vai dar 2 e 3. 10 e 18 dá para simplificar por 2, vai dar 5 e 9. Né? Desses dois, para a gente comparar, é melhor a gente deixar o mesmo denominador. Então se eu multiplicar aqui por 3, né? O numerador e o denominador vai ficar 6 sobre 9. Né? Então, comparando esses dois números, ó, como os denominadores são iguais, né, esse número é maior porque tem um maior numerador. Portanto, eu já vou desprezar esse. Esse é maior que esse. Portanto, a taxa de urbanização do município 1 é maior que o 2. Então, eu já vou descartar o 2. Tá bom? E aí sim eu vou comparando. Né? Por exemplo, aqui eu tenho 11 e 16, né? Se eu for comparar, né, eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum entre 12 e 16. Né? Vamos fazer isso? O mínimo múltiplo comum entre 12 e 16, ou entre, se eu simplifiquei aqui, né, talvez seja melhor, entre 3 e 16, né, o mínimo múltiplo comum é 48, então se eu for escrever aqui, ó, 48, eu vou dividir 12 vezes 4 dá 48, então aqui vai ficar 32 sobre 48. E aqui, né, se eu for escrever 48, tem que multiplicar por 3, então vai dar 33 sobre 48. Então, portanto, essa fração é maior que essa. Portanto, essa taxa de urbanização é maior que essa. Eu já vou eliminar esse aqui. Então, eu comparei esses três municípios. Por enquanto, esse terceiro é o que tem a maior taxa de urbanização. Bom, agora vamos comparar esses dois, né? 16 e 28. Bom, qual será o mínimo múltiplo comum entre 16 e 28? Vamos tirar aqui, ó, 16 e 28.
Se a gente multiplicar por 2, 8 e 14. Né? Dividindo por 2 de novo, 4 e 7. Bom, aí por 2, 2 e 7. Por 2, 1 e 7. Aí só dá por 1. 1 e 1. Né? Então a gente vai ter 2 vezes... Aliás, desculpa, aqui é por 7, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 vezes 7, né? Fazer a conta aqui rapidinho, 16 vezes 7, 42 vai 4, 112, né? Ou vamos botar aqui então, escreva aqui 112, 112, dividido por 16, ou se eu botar, em vez de 112, para facilitar, vou botar assim, ó, 16 vezes 7. Então vamos lá, 16 vezes 7 dividido por 16 dá 7, vezes 11, 77. Né? Aqui, né, vou escrever isso aqui, 16 vezes 7. 16 é 4 vezes 7, então vai ficar 4 vezes 28. Se eu dividir por 28 dá 4. 4 vezes 18, 72. Então, como eles estão com o mesmo denominador, essa fração é maior que essa, né? Então, eu já vou desprezar essa aqui. Bom? E agora eu preciso comparar essas duas. Que número será que é maior? Esse ou esse? Né? Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 16 e 29. Para facilitar, eu posso fazer assim, ó, 16 vezes 29. E aqui eu posso fazer 16 vezes 29. Se eu dividir 16 vezes 29 por 16, sobra 29, eu faço 29 vezes 11. 29 vezes 11 vai dar 290, mais 29, 319. Se eu fizer 16 vezes 29, 16 vezes 17, né? 16 vezes 17, 6 vezes 7, 42 vai 4, 102, mais 17, 272, 272. Então, como os denominadores são iguais, esse é o maior número, portanto, descarto esse. Das 5 taxas, um município 3 é que tem a maior taxa de urbanização. Portanto, é ele que receberá o investimento extra. A alternativa correta, portanto, é a alternativa C. Questão 6. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. A variação do nível de chuvas nesses meses não for superior a 50 milímetros, a temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus centígrados, ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus centígrados na temperatura máxima. Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês escolhido para o plantio foi... Bem, então vamos analisar o gráfico, né? Conforme a gente pode ver, tem uma legenda embaixo que indica que as colunas correspondem à pluviosidade, a linha mais escura de cima à temperatura máxima e a linha inferior à temperatura mínima, ok? Então vamos lá para a resolução. Bom, pessoal, então vamos resolver esta última questão, a questão 6, né? Onde é apresentado um gráfico, né? Nesse gráfico a gente tem a indicação da pluviosidade e da temperatura máxima e mínima numa certa região onde uma flor rara será plantada. Ele explica no enunciado que nós temos 3 condições para definir se nós devemos plantar, né, essa flor em um certo mês. A primeira é que a variação do nível de chuva para o mês de plantio e o seguinte não pode ser superior a 50 milímetros. A segunda, a temperatura mínima nesse mês
tem que ser superior a 15 graus e tem que ocorrer nesse período um leve aumento, não superior a 5 graus centígrados na temperatura máxima. Bom, então eu coloquei aqui no quadro, né, os meses conforme a disposição apresentada no gráfico para a gente analisar cada um deles e qual está dentro dessas condições, tá bom? Então vamos começar olhando lá no gráfico, vocês têm o gráfico aí na lista, né? Baixa a lista, ou senão vai ter que voltar o vídeo, mas a lista ajuda a gente a acompanhar a aula, lembrando que a lista está disponível no site gabrielbadui.com, lá no projeto, né, Badui no Enem, você a encontra, essa é a terceira aula, portanto a terceira lista, ok? Então olhando lá no gráfico, a primeira condição, ó, a variação do nível de chuvas nos 2 meses, no de plantio e no seguinte, não pode ser superior a 50 milímetros. Então se a gente começar lá no gráfico, olhando maio, junho, julho, né? De maio para julho, ok, de junho para julho, ok, veja que essas diferenças das duas barrinhas é inferior a 50. Aí a gente vai para agosto para setembro, veja que você tem agosto, uma barrinha baixa, e setembro lá em cima. Então a diferença de chuva é muito grande, é maior que 50. Então a gente não vai poder plantar em agosto, já elimina agosto. Aí de setembro para outubro, veja que setembro a barra está quase 150, outubro está abaixo de 100. Então houve uma diferença maior que 50, então também não pode ser setembro, né? Outubro também, ó, outubro está abaixo de 100, veja que novembro está lá perto do 200, também a diferença foi maior que 50. Né? Novembro, né? De novembro para dezembro, teve uma variação pequena, então novembro pode. Né? Aí vem dezembro a janeiro, a variação foi maior que 50, então já exclui janeiro, exclui dezembro. Janeiro para fevereiro, ok, fevereiro para março, ok. Março para abril volta a ter uma variação grande, então exclui março, né? E aí abril, ok, tá bom? Maio já está lá, não preciso nem colocar esse maio aqui, ok? Muito bem, então verificamos a primeira condição, passamos para a segunda. Então qual a segunda condição? A temperatura mínima no mês que você vai plantar tem que ser superior a 15 graus, né? A temperatura mínima no gráfico, gente, é dado pela linha pontilhada, né? E o eixo que dá a medida da temperatura é o eixo da direita. Então vamos olhar onde, em que meses dos que estão aqui, nós tivemos uma temperatura superior a 15 graus. Então vamos lá, maio, olha lá, temperatura mínima. Então se a gente olhar na barra, ó, foi perto de 10 graus, né? Tá abaixo do 15, né? Então veja, não pode ser maio, né? Não pode ser junho, não pode ser julho, porque esses meses nós tivemos temperatura inferior a 15 graus. Bom, daí a gente vai. Veja, novembro, a temperatura já está acima de 15 graus, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Ela vai voltar a estar abaixo de 15 graus somente em maio. Bom, então sobraram aqui, ó, novembro, janeiro, fevereiro e abril. Ok? Bom, e aí nós vamos para a terceira condição. A terceira condição é que tem que ocorrer nesse período um leve aumento que não pode ser superior a 5 graus na temperatura máxima. Então vamos olhar, ó, em novembro. Então vamos lá, pega novembro para dezembro. Veja, a temperatura diminuiu, né? Então não dá, porque tem que ter um aumento da temperatura. Então não serve. Veja, de janeiro para fevereiro, ó, houve um aumento de temperatura máxima, né? Pequena, que é inferior a 5 graus. Então a alternativa correta parece ser janeiro, né? Bom, vamos confirmar? Ó. Em fevereiro, vamos lá, fevereiro para março, olha lá. Fevereiro para março a temperatura máxima diminuiu, então não serve. E em abril também diminuiu. Bom, então o único mês que satisfaz as 3 condições é o mês de janeiro, portanto a alternativa correta é a alternativa A. Certo, moçada? Então ficamos por aqui, essa lista da aula ao vivo de hoje. Infelizmente, como eu já expliquei, nós tivemos problemas com a internet, e aí nós decidimos então por fazer essa gravação. Bom, esperamos na semana que vem estar de volta às sextas-feiras às 14 horas. Ao longo dos outros dias da semana vocês podem acompanhar o nosso projeto lá no nosso Instagram.
Olha aqui quem apareceu para o final da aula. Dá um alô pro pessoal, filha. Tchau, gente. Inscreve no canal, né? Como é que fala? Inscreve no canal. Valeu, moçada. Tchau. Até a próxima sexta.